Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui do aeroporto de Guarulhos. Dê uma olhada aqui, ó, as naves que daqui a pouco nós vamos utilizar. Então, para quem está perdido no canal, essa é uma viagem que eu e o cameraman que está nos filmando saímos do estado de São Paulo com duas Tenerés 600 1988. Fomos até Cabedelo, na Paraíba, no quilômetro 0 da Transamazônica. Atravessamos a Transamazônica inteira com as Tenerés, deixamos elas lá em Porto Velho. Fizemos algumas outras viagens, vocês já devem ter visto aí, que fomos de carro até Manaus, depois uma confraternização de Fusquinha aqui no estado de São Paulo mesmo, revendo aí o Le Capel e o nosso amigo André lá de Marabá. E agora estamos nos preparando para voltar lá para Porto Velho, ver se aquelas jabiracas vão ligar, né? Elas estão algum tempo paradas, e iniciar o retorno para São Paulo. Mas isso não quer dizer que vai ser um retorno simples. A gente vai tentar fazer uns desvios, passando por alguns lugares legais aí. Estou aqui munido da minha mala da Wolf com os equipamentos eletrônicos, o spot e a mala impermeável que a gente coloca atrás da moto. Deixa eu mostrar o cameraman aqui. Vai, tira o óculos que eu espero. Tá com vergonha do óculos. E aí, esse aqui, pra quem não sabe, é o Le Capel. Qual é a expectativa? E aí, pessoal? A expectativa é que a gente consiga concluir, né? A gente já fez a parte mais difícil e mais legal, né? Mas a gente vai fazer agora o retorno para casa. Então a expectativa é chegar lá, as motos ligarem e a gente conseguir concluir mais essa parte. É isso aí. Acompanhe aí as próximas cenas. Daqui a pouco nós vamos passar aí, ó, nessa estrada aí embaixo. E o Rio Madeira, Velho Guerra. Chegamos, Le Capel. Bom, então já chegamos aqui em Porto Velho. Ficamos hospedados aqui no mesmo hotel da outra vez, Súria, aqui na região central. Agora é a hora da verdade. Estamos indo ao encontro das motos e vamos ver se elas vão funcionar, se vai dar trabalho ou não. Le Capel tá corajoso, ó, de calça jeans. Vocês não sabem, tá 36 graus aqui. E o calor tá derretendo tudo aqui. A gente tá acostumado com o clima de São Paulo, quando desce do avião já sente aquele bafo quente. Mas vou mostrar pra vocês assim que chegar lá. Aí pessoal, reencontro com as motocas. Agora o desafio é saber se elas vão ligar. E aí, professor Pardal? E aí, liga ou não liga? Liga? Ah, vai ligar, vai ligar. Vamos lá pessoal, vamos tentar fazer a moto ligar. Segundo a orientação do Le Capel, tem que deixar no... melhor ligar no pedal, né? De primeira. Valeu. Ligou de primeira. Ó. Ligou. Falou pessoal, tchau. Esqueci o suporte da câmera. Tá, esqueci no hotel, né? Eu trouxe ele pra cá. Tô só com essa da moto. Vou passar num posto ali agora pra encher o pneu do Le Capel. Os carros aqui andam bem rápido. E motorzinho velho de guerra.
tem algum óleo na sua bagagem? O óleo da corrente. Ou o óleo do motor, né? Tá vazando um óleo aqui, a gente tá tentando descobrir de onde que saiu esse óleo. Ah, é da bagagem, tá tudo molhado o escapamento. Bom, o compressor aqui não tá funcionando. Nós vamos sentir do hotel e ver se encontramos algum posto aí com compressor para encher o pneu da moto do Lê. Bom, já enchemos os pneus, tirei um pouco da terra que estava aqui no radiador de óleo, abastecemos as motos. Teoricamente elas estão prontas para seguir viagem amanhã saindo aqui de Porto Velho. Aí, ó. A moto do Lê perdeu totalmente a bateria, vamos ver se ainda tem como recuperar, né? Esse posto aqui é engraçado que eu acabo sempre parando nele sem querer, ele aparece no meu caminho na hora que eu preciso de alguma coisa para abastecer, tomar água aqui em Porto Velho. Bom, vamos pro hotel agora. Chegamos no hotel. Pessoal, minha moto tá vazando gasolina. E eu não admito que o Le Capel fale que isso é terra. Onde você está vendo terra na minha moto? A gente só atravessou a Transamazônica. Não tem muita terra. Eu não consigo pôr a mão na moto e ficar com a mão limpa. Bom, pessoal, foi um alívio ter chegado aqui e as motos pegarem relativamente fácil. E tirou um peso da nossa consciência, né? Então agora o que nós decidimos? Vamos parar a moto aqui no hotel e comer alguma coisa. E amanhã a gente acorda cedo, arruma a bagagem na moto e segue viagem. Então acompanhe aí as próximas cenas. E mais um dia se inicia, conseguimos descansar, já perdemos aqui mais ou menos 1 hora só para conseguir colocar a bagagem na moto, reorganizar as coisas. O capacete continua aqui com as marcas da Transamazônica, cheio de terra. Revi meu canivete, porque como nós voltamos de avião, não era possível levar esse tipo de coisa como bagagem de mão. E agora vamos seguir viagem. Bom, vamos lá, motoca. Vamos funcionar, hein? Já é uma sexta-feira. Oh, beleza! E barulhinho, você continua aí, né? Ver a visão aqui de vocês, tá bom? Motoca carregada, saindo aqui de Porto Velho. A ideia hoje é chegar em Ji-Paraná. Dá uns 370 quilômetros daqui. Aí lá nós vamos nos encontrar com o amigo Samuel. Já tive a oportunidade de encontrar com ele na outra viagem das Guianas que eu passei lá. E ver se a gente troca o óleo dessas motos aqui. Porque mesmo não tendo dado o limite, eu acho que o óleo está muito fino. Ver se a moto do Lê carrega a bateria nesse trecho de estrada. GPS captando. Eu liguei o GPS de novo. Tava desligado. Já enchemos o tanque ontem. Começar esse vídeo aí pedindo a proteção de Deus para que Ele possa abençoar a nossa viagem, nos livrar de problemas, na verdade nos dar condição de resolver os problemas que possam surgir, que eu possa gravar um conteúdo legal e aproveitar a viagem nessa última etapa. Porto Velho amanhecendo, agora são 7h30 da manhã aproximadamente. Já está bem quente aqui. Começar esse vídeo também falando aí dos apoiadores do canal. Se precisar de seguro para sua moto, entre lá em contato com o Eduardo da BNP para ele fazer uma cotação para você. Precisar de seguro viagem, Vitalcard, a única operadora que eu encontrei que não necessita de adicional para cobertura de viagem de moto. E você pode fazer o seguro com o meu cupom de desconto, só que só pelo link que está na descrição. Aí antes da compra você coloca o cupom THI Noronha
Bauletos Alltrax estão firmes e fortes. Guardou a minha bagagem em segurança por toda essa travessia da Transamazônica. Impressionante. Vamos ver se a gente vai pegar chuva. Viagem de moto, gritando alto no vento, com a TNI sofrendo, mas curtindo o momento. Quebrou a moto, é rotina do guerreiro, mecânico amigo veio junto pra resolver o hino. Olha o que tem de moto aqui em Porto Velho. Parece passeata. Já estamos nos dirigindo aqui pro final da cidade, atravessar esse viaduto aqui. Pegar aí a estrada, sentido Ji-Paraná, Cáceres, Jaru. Vou ver se nesse retorno a gente consegue fazer alguma coisa de diferente para mostrar para vocês. Temos 12 dias para sair aqui de Porto Velho e chegar em São Paulo. Lembrando que as motos têm as limitações, né, de velocidade. Vai andar aí uns 80 por hora. A ideia é percorrer no máximo 500 km por dia. Hoje vai ser um pouco menos, um deslocamento até Ji-Paraná. A gente tentar fazer a troca do óleo e aí a gente não precisa mais nos preocupar com manutenção, se nada quebrar. Já nem me lembro quantas vezes eu passei aqui. Deve ter sido umas 6 vezes mais ou menos. A outra vez que eu passei aqui, eu atravessei essa ponte, peguei uma baita de uma chuva. Mas agora que tá no asfalto pode chover à vontade. Eu até parei embaixo, acho que desse viaduto, para cobrir a mala tanque que tava na 800. Já estamos passando aqui na polícia rodoviária, saindo de Porto Velho. Umas toras de madeira prendida. Dura que fica aí apodrecendo, né? A moto marca sempre a menos do que a velocidade real. Agora, por exemplo, ó, tá marcando 66 no GPS e 60 na moto. Ó, 69 no GPS e 60 na moto. Gostaria aqui nesse vídeo de pedir desculpa para quem tenta entrar em contato comigo no Instagram. Eu recebo muito direct de perguntas, de comentários, só que infelizmente eu não consigo responder a todos. E a maioria das perguntas são perguntas que tem a resposta nos vídeos. E aí qual que é a questão? Se eu respondo, quando eu consigo responder um comentário de uma pergunta específica, qual óleo que você usa na moto, de quanto em quanto tempo você troca, aí eu respondo e aí aquilo vira uma conversa diária, e a pessoa dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, aí começa a encher a minha caixa de mensagens e eu não consigo dar atenção para todo mundo, infelizmente. O que está escrito aqui que eu não estou entendendo nada? Fizeram um letreiro que você não consegue enxergar. Volte sempre, Porto Velho. Estrada agora é praticamente o deslocamento, asfalto bom. Apesar de ser faixa simples, né? Pista simples. Pelo que eu me lembre, é um asfalto bom. Muitas fazendas aqui ao lado. Motorzão velho de guerra. Lecapel. Acho que não carregou a bateria dele ainda, o farol continua desligado. A não ser que ele esteja esperando. Olha o bichinho. Ah, tá piscando o farol de trás. Será que ele encostou na... Olha lá, tá dando umas piscadas, ó. Não
sei se a câmera capta isso. Spot Brasil, rastreador via satélite. Mochila da Wolf dando conta do recado aí, ó. Garrafa térmica. E o baúzão, ó. O estado dele. Umas reformas aqui em Itapuã do Oeste. Sigipare. Demos sorte de chegar e tá na nossa vez de passar. Começou um Sigipare aqui. Uma ali na frente. Ficar aqui atrás é perigoso. Agora são 10 horas da manhã. Eu não sei se o GPS atualizou o horário, né? Aproveitar e tomar uma água. Ai. Desligar. E aí, bom? Vamos? Você vai parar? Lascou, vamos ter que passar 500 mil caminhões. Ai. É motoca. E tem uma fila enorme aí, se a gente ficar parado, lascou pra ultrapassar todo mundo. Ainda bem que deu tempo de dar um gole de água. Faltam 211 quilômetros até Ji-Paraná. Mais uma Polícia Federal em Ariquemes. Eu não lembro exatamente onde foi que eu passei por uma Polícia Federal e depois caiu um toró. Por que será, né? Chuva e Thiago. Ariquemes, Rondônia. Oba. Aquele velho comprimento. Oba. E a moto acabou de virar 12 mil quilômetros aqui no painel. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui na BR 364, quilômetro 470 no estado de Rondônia. Faltam aí ainda 125 quilômetros até Ji-Paraná. Daqui a pouco nós vamos fazer uma parada para abastecer, dar uma olhada geral aqui nas motos, tomar uma água. Agora são 11 horas e 10 minutos. Como a moto ficou bastante tempo parada, até a gente se adaptar novamente onde estão as coisas, a pilotagem demora um pouquinho. A gente
Eu queria ter parado há uns 50 quilômetros atrás, mas não apareceu nenhum posto ainda. Quilômetro 433 da BR 364. Quando dá uma diminuída na velocidade, você sente aquele calor do motor. Isso deve estar quente. E sejam bem-vindos a Jaru. Vamos entrar no posto ali. Tem um Shell. Shell? R$6,75. Rapaz. Gasolina. Oi, tudo bem? Sim, completar a gasolina comum. Isso. Aqui tem óleo lá dentro. É dentro do padrão. A corrente lubrificou. Hoje se o Lecapel fala pra mim, Thiago, teu motor tem um pequeno vazamento, tá pingando óleo. Você fala o quê? Quê? Você fala o quê? Deixa ele, problema dele. Aí, ó. Bom que lubrifica a corrente já. Mas o importante é que ela continua nos levando, ó. Esse melejadinho aqui. Eu aprendi uma expressão nova pra Teneré desse jeito. Teneré bem usada. Olha. Que nojeira, Lecapel. Você não cuida da tua moto, não? A sua também tem sujeira de óleo aqui. Só que engraçado que a tua não vai pro cárter. Abastecemos aqui. E aqui na frente tem um restaurante, comida caipira. Giló? Quiabo, Giló. Ó. Comida de Rondônia eu tô gostando, já só por Mais um lugar acertado, hein, Lecapel, de almoço. Bom, já almoçamos. Tanque cheio. Seguimos. 12h40. Previsão de chegada 1h40. 1 hora. A gente esquece como é o calor aqui. Vai embora para São Paulo, você fala assim, tá quente aqui em São Paulo, mas quando vem pra cá você vê a diferença do que é calor. Ó, motoquinha elétrica, ó. Diferente. Que bacana. Segui pare de 10 minutos nesse sol de 40 graus, não dá não. Ainda bem que tem uma árvore aqui. Aí, ó, estrada, um monte de caminhão. Lugarzinho bacana aqui, ó. A galinha da Angola. Pó, pó, pó. Pó, pó. Essa é a piada de uma galinha que estava fazendo café com a outra galinha. Uma fala assim, pergunta, pó, pó, pó? A outra responde, pó, pó. Essa é boa, hein? Não foi boa, Lecapel? E sejam bem-vindos a Ji-Paraná. Olhem esse céu, será que vai chover? De qualquer forma, ainda bem que nós vamos ficar por aqui hoje. Agora nós vamos procurar uma loja para comprar óleo e depois nos encontrar com o Samuel. Ji-Paraná, estado de Rondônia. Bom, encontramos aqui uma loja que vende óleo. Na verdade, nós encontramos o óleo sintético da Motul 2050, só que ele está custando R$170. Então nós vamos colocar um Mobil 100% sintético, R$15,50. A Lecapel já está deitada aqui na oficina. Como chama essa oficina? Radar, né? Na Radar Motos.
Ixi, eu nem lembrava que tinha que tirar o protetor de cárter. O tiozinho sofre, ó, tadinho. Aí, ó, aqui a gente põe a mão na massa também. Acabei de soltar o bujão de baixo. Já preparei aqui o outro aqui do reservatório de cima. O decapel tá esvaziando da moto dele. Olha aí quem veio, a chuva. Já esgotamos os óleos. Agora é só colocar o óleo novo. Aí, ó, o pai fazendo propaganda do canal do filho. Tem que divulgar, né, velho? Tem que divulgar. Aqui, meus queridos amigos e teneireiros, aqui é o segredo, que é muito quente. Se nós não puser isso aqui, não tem óleo que aguenta. Isso aqui é um melzinho. Melzinho da Teneré. Depois você se explica aí nos grupos que você participa. Não vou explicar nada. Eu não tô contando pra ninguém, só tô contando pra turma que assiste a gente. Bom, pessoal, óleo trocado. Dificilmente a gente vê esse tipo de coisa. A gente chegou na oficina Radar, aqui em Ji-Paraná. E o pessoal aqui abriu a oficina pra gente poder trocar o óleo. Obrigado aí pelo apoio que vocês deram aqui pra gente, porque não é em qualquer oficina que a gente chega e tem aí o privilégio de poder mexer nas ferramentas. Parceiro aí, que precisar, estiver na estrada aí, pode passar por aqui, que sempre te dá a mão. E tem óleo da melhor qualidade, as peças, ferramentas. E tem até ajuda aí, ó. O velhinho não consegue colocar sozinho. Óleo trocado. Agora a gente espera não precisar fazer mais manutenção até chegar em São Paulo. Agora vamos aqui encontrar o Samuel. Até o barulho da moto muda com óleo novo. Tava bem preto o óleo, viu? E aí? Eu pensava que o Cid não batia muito bem, sabia? Quer um pouco de poeira? Eu pensava que era o Cid que não batia muito bem. E aí, Samuel? Como você bom? tá, meu irmão? Prazer em revê-lo, hein? Igualmente. E aí, filhão? Como você tá, meu irmão? Tá tudo bem? Bom, graças a Deus. Vou descansar a linha. Obrigado a você. Você tá sem farol, hein? Aqui é de boa, ninguém mexe não. Ô, Thiago, eu vou abrir, quando chegar lá, vou abrir o portão, vocês colocam a moto na frente. Pega a chave aqui. Não, tem outra chave lá dentro. Tá. Aí vocês colocam a moto na frente lá, deixa a estradinha pro lado de fora, porque é melhor pra você tirar os trem tudinho naquela idade lá. Você tem um papelão porque pinga óleo. Eu tenho uma palha em casa, esqueceu? Oi? Aí, pessoal, ficamos conversando aqui até anoiteceu. Galera, gente boa. Samuel fez uma viagem agora, a ideia era ir lá pro Ushuaia. Ele já foi, né, ia de novo. Na verdade a ruta 40 inteira. E aí ele tem a BM 1250 e queimou o acelerador eletrônico. Teve que voltar de guincho. Esse é um item que eu preciso comprar para levar na bagagem quando eu viajar com 800. Ei, Samuel, não tem um minuto de sossego quem anda com moto antiga, né? O que você tá fazendo aí agora? Tem até lâmpada. Olha aqui, ó. Multímetro, ó. Vamos ver se o problema é na bateria. Já tá na escala aí. Mas não
vai ter o positivo aí, dá pra ligar? Acendeu lá, acendeu mais. Meu querido, rapaz. Porque na verdade a gente chegou, começou a mexer, arrancar pedaço. Ô, olha aí. Você só tem que acender a luz que eu comprei especialmente desculpa, pra esse desculpa. momento. Agora sim. Eita. Palmas pra ele. Descobriu. Bom, pessoal, então para concluir o vídeo de hoje, ó, aqui a marca de queimado ficou no pescoço. Terminamos o dia aqui em Ji-Paraná. Estamos aqui no Samuel, ele gentilmente cedeu aqui o espaço para as motocas, para a gente descansar e poder seguir viagem amanhã. A bagunça tá feita aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, já deixa um like. Se não for inscrito, se inscrevam. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @THINoronha. E não se esqueçam de me acompanhar no próximo vídeo. Valeu e fui. Velho de guerra. Lama na bota, caminhão na contramão e a tenéria afrouxando os pinos, pode isso, irmão. Viagem de moto, com alma e com...